vai adentrar um novo conteúdo, tá? Claro que esse conteúdo do bimestre, eu vou tentar de vez em quando nas atividades, nós temos poucas aulas agora, colocar um exercício da aula anterior para que vocês não percam o fio da meada, tá? Então vamos lá. Essa aula de hoje, o conteúdo é bastante legal, eu acho que vocês vão se identificar. Hoje, hoje nós vamos ver sistema de amortização de empréstimos, né? Através do sistema de amortização constante, o saque, né? A juros simples e o saque a juros compostos. Na verdade, a ementa, o plano de aulas, traz somente, né? Que nós deveríamos ver o sistema de amortização constante a juros simples. Eu trouxe para vocês como agregando conhecimento, o saque, né, ou sistema de amortização constante a juros compostos também, para fins de conhecimento, mas será cobrado somente sobre os juros simples, tá? Então, vamos entender o que vem a ser o sistema de amortização de empréstimos e financiamentos. Ou seja, o sistema de amortização, eles são desenvolvidos basicamente para operações de empréstimos ou financiamentos de longo prazo e envolve desembolsos periódicos tanto do principal e encargos financeiros, né? Os empréstimos, eles podem se classificar em 3 tipos: de curto, de médio e de longo prazo. Onde os empréstimos de curto e médio prazo, eles são caracterizados, né, aqueles que são saldados até o período de 3 anos. Posterior a 3 anos, eles já são entendidos como de longo prazo. O curto prazo é aquele que vence até o exercício subsequente. Então, por exemplo, a minha empresa adquiriu um empréstimo hoje, nós estamos em abril, né? Então, até onde vai esse período de curto prazo? Até o exercício 31/12/2022. Por que, professora? Não vai exceder ao exercício social? Vai, mas sempre que termina o exercício social lá em 31/1/2021, virou o ano, os empréstimos ou financiamentos de longo prazo que passam a ser de curto prazo, ele deve ser reagrupado. E nesse caso que eu estou citando, eu já teria que fazer o reagrupamento. Então, por isso, não tem necessidade. O empréstimo de curto prazo ou financiamento de curto prazo, ele sempre vai ser entendido como aquele valor que tem vencimento até o exercício social subsequente ao da sua aquisição, tá? Os empréstimos de longo prazo, eles sofrem um tratamento especial, né? Por quê? Porque existem várias modalidades de restituição do capital e juros ou formas de pagamento desses financiamentos e empréstimos, né? Para melhor entender. Então, por motivos didáticos e imposição jurídicos contábeis, né? A legislação contábil, e a própria legislação, né, os empréstimos de longo prazo são apresentados em planilhas, muito utilizado o Excel, em que os saldos devedor, né, as amortizações, os juros e as prestações recebem destaque especial. Nos próximos slides nós já vamos ver as planilhazinhas, tá? Agora eu quero questionar vocês, talvez vocês já saibam, qual a diferença entre empréstimos e financiamentos? Quem sabe me dizer? Olá, turma. Pode chutar? Bora lá. O empréstimo
você está pegando, como é que fala? Valor líquido ali, dinheiro, né? E o financiamento, ele pode ser um bem material, vamos dizer assim, né? Uma casa, um terreno, um carro. Muito bem. É quase isso, é isso, mas só melhorando. O empréstimo, você vai pegar o recurso, justamente você pode investir onde você quiser, não é isso? Onde a sua empresa tem necessidade, sem precisar é, demonstrar para a entidade financeira onde foi aplicado, tá? Enquanto que os financiamentos, eles são adquiridos já com intenção ou eles estão ligados a um determinado bem. No caso do financiamento da casa própria, né? Minha Casa Minha Dívida, né? Minha Casa Minha Vida. O financiamento está específico para a casa, onde o bem ele é dado como alienação fiduciária, no caso, caso o financiamento não seja pago, ou a própria casa é tido como, né, um seguro para esse financiamento, ou seja, esse bem é tomado, vendido para pagar o financiamento, tá? Então, o financiamento está sempre ligado, seja para comprar uma máquina, vou financiar a máquina X, você já tem que levar o projeto ali, porque ele vai estar alienado. Comprei um carro, vai estar alienado, o financiamento, o carro ao financiamento. Uma moto, está alienado, né, ao financiamento. Chama-se alienação fiduciária, tá? Onde o bem está alienado a esse empréstimo de financiamento. Definições básicas, né? Que nós conceitos básicos que precisamos saber para depois conseguirmos elaborar as planilhas do SAC, do Sistema de Amortização Constante, tá? Encargos ou juros, né? Despesas financeiras representam os juros da operação, caracterizando-se como custo para o devedor e retorno para o credor. Ou seja, para quem paga é uma despesa, é um custo, mas para quem recebe é um retorno, é um ganho, não é isso? A amortização. A amortização refere-se exclusivamente ao pagamento do principal, referente ao capital emprestado, o qual é efetuado geralmente mediante parcelas periódicas, mensais, trimestrais, anuais e assim por diante, tá? Então, quando se fala em amortização, é aquela parte da PMT ou da prestação onde vai deduzir aquele valor que você pegou emprestado. Saldo devedor representa o valor do principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor pago ao credor a título de amortização. Por exemplo, eu peguei 100 mil reais, no mês seguinte amortizei, né, 10 mil, então me sobrou ali 90 mil, meu saldo devedor 90 mil, referente ao principal. E o PMT, ou a prestação, é composto do valor da amortização mais os encargos financeiros devidos em determinado período de tempo. Ou seja, a prestação, ela é formada de amortização mais juros, né? Tranquilo até aqui? A carência é aquele período que o tomador do empréstimo tem ali de tempo antes, né, de folga, antes de começar a efetuar os pagamentos. Há contratos onde não há carência e há contratos que podem ocorrer carência. Porém, gente, nós temos que ter noção que a carência ela só é referente à amortização, ela ocorrerá, no período de carência, ocorrerá
a incidência de juros, ou seja, dos encargos financeiros, tá? Já veremos algumas situações com relação ao saque com carência, tá? Vamos lá, o sistema de amortização constante, saque. Nesse sistema, as parcelas de amortização são iguais entre si. Os juros são calculados a cada período, multiplicando-se a taxa de juros contratada pelo saldo devedor existente do período anterior. O valor da amortização é calculado através da divisão entre o capital inicial e o número de prestações a serem pagas. As prestações são continuamente decrescentes, tá? Por isso que fala sistema de amortização constante. Então, por exemplo, eu peguei 100 mil reais para ser amortizado em 10 parcelas. Fácil, é só dividir 100 mil por 10, eu sei que as parcelas de amortização será de 10 mil reais mensais, tá? Exemplificando, uma empresa contrai um empréstimo, né, de 10 mil reais, a taxa de juros de 10%, para ser pagos em 5 anos, ou seja, pagamento anual. Monte a planilha desse empréstimo utilizando o sistema de amortização constante SAC. A amortização é igual ao valor presente, 100 mil reais, dividido pelo tempo. Então, aqui no meu caso, desse exemplo, 100 mil dividido por 5, né? 5 parcelas, uma por ano. Cada parcela será da amortização de 20 mil reais. O saldo devedor é igual ao saldo devedor do período menos a amortização. Nesse caso aqui, o meu saldo devedor é igual aos 100 mil menos o saldo da amortização de 20 mil reais. Portanto, o meu saldo devedor do período é de 80 mil. E assim sucessivamente até zerar o saldo devedor. Juros. Juros é igual à minha taxa que multiplica o saldo devedor do período. Então, vamos lá. No início, os juros é igual à minha taxa de 10%, transformei em índice 0,10, que multiplica o meu montante, né? O meu valor principal, 100 mil. Montante não, perdão. Meu 100 mil, que é igual a 10 mil reais. Ou seja, o primeiro juro a ser pago será de 10 mil reais, onde a minha PMT é igual à amortização de 20 mil, mais o juro calculado no período 1, né? Portanto, o PMT é igual a 20 mil, mais 10 mil de juros, onde o valor total da prestação vai ser de 30 mil reais, tá? Vamos à primeira tabela. A tabela do sistema de amortização constante, juros simples. Turma, vocês estão acompanhando? Valdenir? Sim, professor, eu estou acompanhando. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, no período 0, tem o valor adquirido ali de 100 mil reais. Portanto, nenhuma incidência. Eu tenho aqui o saldo devedor por período, né? Aqui o tempo, são 5 anos, 5 parcelas, o saldo devedor por período, a amortização por período, os juros por período e as prestações a serem pagas por período. Como que eu calculo? O primeiro, período 0, eu calculei a amortização, né? Total aqui eu posso calcular dividindo 100 mil por 5 anos. Achei a amortização constante, por isso sistema de amortização constante. Esse valor no sistema SAC, ele será igual, tá? A coluna de amortização, ela vai ser igual. Como fazer? Sempre, professora? Sempre igual, por isso que é sistema de amortização constante. A amortização é constante. É o valor emprestado ou financiado dividido pelo total de parcelas, tá? Então, se for aqui 100 mil dividido por 100 meses,
Vou achar lá, é R$100, R$1.000, né? R$1.000. Então, serão 100 parcelas de R$1.000, tá? A amortização, a coluna juros, ela muda, tá? Porque ela vai incidir sobre o saldo devedor anterior. Então, vamos lá. O período 1, a minha amortização, né? De 20 mil, ou seja, o principal era 100 mil, eu amortizei 20 mil, me restou um saldo de 80 mil. Os juros é a taxa de juros contratada sobre o saldo devedor anterior. O saldo devedor anterior é o saldo ali que eu adquiri, de 100 mil. Então, 10% de 100 mil, 10 mil. O valor da minha prestação, que é a última coluna, PMT, é igual ao 20 mil da amortização, mais 10 mil, 30 mil. O segundo ano, eu tenho uma amortização, eu tenho um saldo devedor do período 1 de 80 mil, menos a amortização do período 2 de 20 mil, o meu saldo devedor do período de 60 mil, né? E o meu juros vai incidir sobre o saldo devedor anterior, ou seja, sobre 80 mil. Portanto, R$8.000, 10% de 80 mil, R$8.000. E o valor da minha prestação é igual a 20 mil mais 8 mil, 28 mil. E isso vai acontecer sucessivamente. No período 3, amortizei 20 mil. Portanto, meu saldo devedor anterior, 60 mil, menos 20 mil, o saldo devedor atual, 40 mil. Os juros, 10% do saldo devedor do período anterior, 60 mil, é igual a 6 mil. A parcela, 26 mil. O quarto período, amortização de 20 mil, né? Deduzidos dos 40 mil do período anterior, meu saldo devedor atual, R$20.000. Os juros, 10% do saldo devedor do período anterior, ou seja, do período 3 de 40 mil, representado R$4.000, ou seja, a minha PMT é igual a 20 mil mais R$4.000, R$24.000. No ano 5, a minha última amortização de 20 mil, né? Então, amortizei, zerei aqui o meu saldo devedor. O meu juros é sobre o saldo devedor do período anterior, 10% de 20 mil, 2 mil. Portanto, no último ano, a minha parcela será de 20 mil da amortização, mais 2 mil de juros, portanto, 22 mil. No sistema saque, os valores das parcelas, eles decrescem, tá? Ano a ano, eles diminuem. Por quê? Por conta da incidência da taxa de juros, que é sempre sobre o saldo devedor do período anterior, após a amortização, né? Então, ele vai sempre ocorrer assim, tá? Quem tem a Minha Casa, financiamento da Minha Casa Minha Vida, geralmente, os financiamentos Minha Casa Minha Vida é pelo sistema saque, onde as parcelas decrescem. Conseguiram compreender aqui, pessoal? Turma? Sim, professora. Tranquilo, né? É super fácil aqui, né? Só seguir a lógica. Agora vamos para o sistema de amortização constante com juros compostos, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho o valor do empréstimo de R$100.000, o prazo da operação 5 anos, porém são 10 parcelas semestrais, ou seja, né, 5 anos, do mesmo jeito que o anterior, porém será pago em 10 parcelas semestrais. E a taxa de juros, ela tá anual aqui, ó, 30% ao ano, efetiva, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Achar a taxa equivalente. Vou aplicar a mesma fórmula ali da taxa equivalente, que eu já até deixei o cálculo aqui em cima, tá? E nesse
Nesse caso aqui, nós vamos fazer o sistema de amortização constante, juros composto, porém sem carência, tá? Não tem carência nesse aqui. Vamos ver aqui. A minha taxa de equivalência é igual a 1 menos, abro parênteses, 1 mais 0,30, né, que é o índice de 30%, fecho parênteses, expoente de 1 dividido por 2, fecho parênteses, que é igual ao meu índice de 0,140175 vezes 100, onde o meu, onde a minha porcentagem é de 14,175. Deixa eu só confirmar para ver se eu digitei direito aqui. Vamos lá? 1 menos, abre parênteses, 1 mais ponto 30, né? Fecho parênteses, expoente, abro parênteses, 1 dividido por 2, fecho parênteses, é igual a 0,140, isso mesmo. 0,140175. Esse é o meu índice aqui, tá? Tá certinho. Achei que eu tinha digitado errado. Então, vamos lá. Observando aqui que no período 0, eu tenho ali o meu saldo devedor, que foi o adquirido de R$100.000. A amortização, ela é constante. Então, como que eu calculo a amortização? Saldo devedor adquirido dividido pelo total de parcelas, 10 parcelas semestrais, né? 10 parcelas. Então, 100 mil por 10 é igual a 10 mil por mês. Já preencho a coluna ali de amortização total, beleza? Aí, vamos fazer a amortização. No período 1, foi amortizado 10 mil da dívida, do valor principal lá do saldo devedor. Portanto, no período 1, o saldo devedor passa a ser de 90 mil, porque houve uma amortização de 10 mil. Os juros, ele incide sobre o saldo devedor do período anterior. Então, vamos lá, 100 mil vezes o índice, ponto 140175 é igual a R$14.000, R$14.017,50. Soma a amortização mais os juros, o valor da prestação é igual a R$24.017,50. Esse procedimento, pessoal, eu vou fazer da mesma forma que o outro, não muda nada, porque eu já tenho aqui a minha taxa equivalente, tá? De juros composto. Então, no segundo período, a minha amortização, meu saldo devedor, eu estou amortizando 10 mil, né? Do 90 mil, portanto, meu saldo devedor no segundo período passa a ser de 80 mil. E a minha taxa de juros, que é essa mesmo, equivalente semestral, vai ser multiplicada pelo período anterior. Então, 90 mil vezes o índice de 0,140175, o meu juros vai ser de 12.615,80 centavos. Somo a amortização mais juros, o valor da prestação, R$22.615,80. O procedimento é igual para todos o sistema saque, a partir do primeiro mês ali, tá? O procedimento será o mesmo. Então, não preciso decorrer ali todas as prestações para que vocês compreendam. Vamos para o segundo exemplo com juros compostos. Nessa tabela aqui, o sistema de amortização saque, né, ou o sistema de amortização constante com carência de 2 anos e pagamentos dos juros, né, também as PMTs serão semestrais, né, porém eu tenho carência de 2 meses, 2 anos e pagamento dos juros, ou seja, vai ter carência, mas no período de carência, a empresa que contratou o empréstimo vai pagar somente os juros, tá? Então, vamos lá.
A amortização, ela começa a ocorrer a partir do 5º semestre, porque 2 anos, os 4 primeiros semestres representa os 2 anos de carência. Um ano tem 2 semestres, 2 anos, 4 semestres. Portanto, os 4 primeiros semestres não tem amortização, tá? E só tem pagamento de juros. Então, o pagamento de juros vai incidir sempre sobre o principal, aquele mesmo índice lá da taxa equivalente, 0,14, né? 0,175. Então, os 4 semestres primeiro, o pagamento de juros será o valor de R$ 14.017,50, que representará o valor da prestação integral. A partir do 5º semestre, começa as amortizações, onde o saldo devedor passa a ser de 90 mil, pois abateu 10 mil reais aqui do valor contratado, mais a taxa de juros, né? A taxa de juros aqui no 5º semestre é calculado sobre o saldo devedor do período anterior, ou seja, do 4º semestre, que ainda permanece 100 mil reais. Portanto, juros de R$ 14.017,50. O valor da parcela é a soma de amortização mais juros, R$ 24.017,50. E assim, sucessivamente, sem mudar nada, tá? A única diferença é que no período de carência com pagamento de juros, a empresa pagou a taxa de juros aqui no período de carência e não houve amortização. Esse é um exemplo. Vamos ao terceiro exemplo. Nós vimos um sem carência, um com carência de 2 anos e pagamento de juros, e vamos agora ao terceiro com carência de 2 anos e capitalização dos juros. Ou seja, os juros estão sendo somados ao valor principal. O índice é aquele mesmo que nós vimos lá, deixa eu só voltar aqui atrás para pegar, é 0,140175 para calcular aqui para vocês, vamos lá? Esse aqui é com capitalização, né? Isso, esse aqui, nós estamos. Sistema de amortização constante com carência de 2 anos e capitalização dos juros. Portanto, o saldo no período 0 adquirido em empréstimo, 100 mil reais. No segundo mês, como foi capitalizado a taxa de juros no período de carência, ele passa a ser de 100 mil mais a taxa de juros de 0,140,175, né? Passando o valor no período 1 ser de R$ 114.017,50. R$ 114.017,50, né? Mais a taxa de juros no segundo período, de novo, de 0,140,175, né? Nós vamos para o saldo capitalizado de R$ 129.999,90. E como se trata de juros compostos, é juros sobre juros, tá, pessoal? Como que eu vou calcular, aplicar a taxa de juros aqui no período 2 para achar o período 3? Sobre o valor capitalizado no período 2. Então, 129.999,9 vezes 0,140,175 é igual a R$ 18.222,73, que seria os juros, mais o valor principal ali, 129.999,90 é igual a R$ 148.222,60. Sobre esse valor, vai incidir novamente a taxa de juros,
né, de 0,140175 e vou ao final do quarto semestre, ou seja, encerrando o período de carência, ter um valor principal, né, do empréstimo, valor principal mais os juros de R$ 168.999,70. A partir do quinto período, começa a amortização. Aqui nós podemos verificar que a amortização é constante, porque ela continua sendo dividida pelo total de parcelas, 10 parcelas. Mas, professora, por que aqui no período de tempo eu tenho 14? Porque houve 4 semestres que são período de carência, onde incidiu os juros, tá? Só as prestações que permanecem 10 prestações, mas com relação à capitalização, houve mais 4 períodos de acréscimo de juros. Então, vamos lá. No período da primeira amortização, o valor da amortização era de R$ 100.000, amortizei 10 mil, me resta 90 mil do principal. Por quê? O saque com carência de 2 anos e capitalização dos juros, mais pagamento dos juros junto na primeira parcela. Então, aqui eu tenho a minha amortização de 10 mil, os juros do período, ele incide aqui, ó, sobre o montante. Então, vamos lá, o montante total, tá? Por isso, 92 mil. Vamos lá, 168.999,70 vezes 0,140175 é igual a 23.689,53 centavos, mais a diferença dos juros, né? 68.999,70 mais 23 mil. Gente, eu fiz o cálculo e esqueci de anotar. Vamos lá, peraí, só um momentinho. 168.999,70 vezes 0,140175 é igual a 23.689, né? E 53. Então, vamos somar lá 68.999,7 mais 23.689,53 vai me dar o saldo de juros de 92.689,30 centavos. Então, na primeira amortização ou na primeira parcela, a empresa vai estar pagando a primeira parcela da amortização e o saldo de juros que foram capitalizados no montante referente ao período de carência, somando R$ 92.689,30, mais o 10 mil de amortização, a primeira parcela será de R$ 102.689,30. A partir da segunda, as amortizações voltam a ser conforme as tabelas anteriores, né? Na segunda parcela amortizada, R$ 10.000, o saldo devedor principal passa a ser 80, né, do período, R$ 80.000, e os juros vai incidir sobre o período anterior, ou seja, 90 mil vezes 0,140175, ou seja, onde a taxa de juros vai ser, ou os juros vai ser de R$ 12.615,80. 10 mil mais 12 mil, total da parcela, R$ 22.615,80. Então, até daqui para baixo, o procedimento é igual às demais tabelas, tá? Que já fizemos anterior.
A diferença só está aqui porque houve uma capitalização de juros e esses juros foram todo que foi capitalizado no período de carência foi pago junto com a primeira parcela, por isso a primeira parcela ser tão alta. O quarto exemplo, nós temos o sistema de amortização constante com carência de 2 anos, com juros capitalizados e acrescidos ao saldo devedor, ou seja, uma outra forma, né? O saldo devedor foi acrescido dos juros e ele acabou integrando o capital principal e sendo amortizado aqui, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a carência ainda ocorreu, a capitalização ocorreu aqui da mesma forma que no exercício anterior, nós podemos ver, né? Sendo aqui só a diferençazinha por conta de ajuste de centavos, tá? 169 mil. Então, aqui a carência continuou a mesma capitalização junto ao montante, só que nesse caso, conforme contrato, a empresa optou para agregar essa taxa de juros ao valor principal agregado a esses juros do período de carência. Portanto, o valor passa a ser de 169 mil, né, o valor principal no final da carência. Então, 169 mil dividido por 10 parcelas é igual a 16.900. A coluna de amortização continua constante, ou seja, o mesmo valor para cada parcela. A forma de calcular os juros, a mesma coisa. Os juros do primeiro período de amortização, ele incide sobre o saldo do período anterior. Então, qual é o período anterior? 169 mil vezes 0,140,175, a taxa ou juros do período, R$ 23.689,60, mais o valor da amortização, o meu saldo devedor, ou o valor da minha parcela, da primeira parcela, R$ 40.589,60. A partir da segunda parcela, segue o mesmo exemplo das tabelas anteriores. Certinho, pessoal? Então, nós podemos ver aqui que cada modelo implica num saldo final, olhando ali na última coluna, o saldo total pago pelo tomador do empréstimo, olha só, nesse com capitalização sendo agregado ao valor principal. Ao final da amortização, ele pagou R$ 299.292,70. Com capitalização, pagando a primeira parcela, todos os juros capitalizados durante o período de carência, ele pagou ao final R$ 255.768,30. Com pagamentos de juros durante o período de carência, essa taxa, esse valor caiu, né? Ou seja, ele pagou ao total, né, do empréstimo R$ 233.160,50. E sem carência nenhuma, a dívida foi paga, né, totalizando um valor de R$ 177.096,50. Então, cada situação vai interferir no saldo total do empréstimo a ser pago, tá, pessoal? Consegui ser clara com vocês? Turma? Professora, tranquilo assim, né? Em partes, né? Estamos acompanhando. Tá acompanhando? Mas todo esse material, ele fica disponível lá na sala de aula online, no Classroom.
E outra coisa, eu deixei também lá para vocês uma apostila sobre essa parte do saque do sistema de amortização constante com juros compostos, que é para dar embasamento. E lá, esses modelos que eu passei para vocês nos slides, eles vão estar lá mais detalhadamente. Então, qualquer dúvida, recorra à apostila também. As atividades da aula também estão lá disponível, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, recorra a todo esse material. São só, acho que 3 exercícios